Que a graça do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Quantos dos irmãos estão desejosos de ouvir a voz do Espírito Santo falar? Só que a voz do Espírito Santo fala bem baixinho, quase sussurrando. Então, se você cochichar no ouvido do seu vizinho aí do lado, ela vai falar e você não vai escutar. Se você cochilar, o Espírito Santo vai falar e você não vai escutar. Se você escutar o som da sua barriga roncando de fome, o Espírito Santo vai falar e você não vai escutar. Se você sair para ir no banheiro, o Espírito Santo vai falar e você não vai escutar. Então preste atenção. O Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã. E eu creio nisso. Deixa eu pegar aqui. Está funcionando hoje, vocês estão vendo? O que está passando? É o Brian. Mas aqui eu vou levar o Brian para o Rio Grande do Sul. Ele arrumou. Está vendo? Esse aqui. Irmãos, a mensagem de Laodiceia, ela vem sobre a igreja para produzir um impacto sobre a igreja. Ela vem sobre a igreja para trazer um reavivamento para a igreja. O ponto de partida para o reavivamento da igreja é a mensagem de Laodiceia. E eu entendo, eu sei que essa mensagem, ela produz sentimentos muito diversos nos corações das pessoas, muito diversos. Ontem, por exemplo, teve algumas pessoas que chegaram para mim depois do culto falando assim: irmão Jonas, doeu. E eu falei, eu apanhei primeiro. E apanhei 2 vezes. Apanhei quando recebi a mensagem e apanhei quando vim trazer aqui para vocês. Apanhei 3, porque semana passada eu levei essa mensagem lá para a igreja de Vila Velha também. Não foi, mano? Coitados irmãos de Vila Velha, viu? Das igrejas que eu atendi aqui no Espírito Santo nesses 4 anos, eles foram os únicos que foram obrigados a me aguentar os 4 anos seguidos. Não é? Louvado seja Deus por isso. Então, essa mensagem, ela produz sentimentos muito diferentes no coração das pessoas. Outras pessoas falavam assim para mim: irmãos, eu fiquei com o coração entristecido. Mas isso é bom, porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. E o arrependimento leva à salvação. Está escrito isso. Está escrito. Um dos efeitos mais impactantes da mensagem de Laodiceia sobre a igreja, nós lemos ontem, é que ela provoca uma sacudidura no meio do povo de Deus. Porque muitos não querem aceitar essa mensagem. E está escrito que aqueles que não querem aceitar essa mensagem vão criar uma oposição contra ela. Porque não querem reconhecer a nossa condição espiritual. E esses que vão criar oposição, irmão, que não seja eu e nem você, porque essa palavra é de Deus, não é minha. Hoje tem uma coisa muito importante para nós estudarmos a respeito disso: os perigos do formalismo. Vamos ver? O que está errado na Laodiceia? É uma pergunta importante. O que está faltando para a Laodiceia? Uma vez chegou alguém para Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim: você conhece os mandamentos? Eram os mandamentos que ele precisava? Não era, porque ele falou assim: conheço e já faço desde a minha meninice. E aí Jesus falou assim: eu sei que você conhece, mas uma coisa ainda te falta. O que está faltando para nós? O que está faltando para Laodiceia?
que está faltando para a igreja é que ele está do lado de fora. Ontem alguém falou para mim assim: essa mensagem aqui, irmão, é uma mensagem de esperança. E é mesmo, é verdade. É de esperança. Porque ele está do lado de fora, mas ele está batendo. E qualquer um que abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada ali. E ele quer que a igreja como um todo abra a porta. E quando a igreja abrir, o Espírito Santo vai ser derramado sobre ela. Porque Jesus está do lado de fora? Outra pergunta importante: por que Jesus está do lado de fora? Outra pergunta importante: por que o formalismo faz tão mal assim para a igreja? Preste atenção. Por que tão raramente vamos à fonte? Embora esta seja abundante e gratuita, nossa alma necessita beber com frequência da fonte, a fim de refrigerar-se e florescer no Senhor. Precisamos obter salvação. Se não tivermos a necessária piedade, nossa religião será vã. O formalismo não nos será útil. Precisamos contar com a profunda atuação do Espírito de Deus. Por que o formalismo nos faz tanto mal? Porque ele tira de nós a sede da presença de Deus. Porque ele ocupa no nosso coração e na nossa vida religiosa. E o formalismo ele ocupa dentro da nossa vida religiosa todo o espaço que ali deveria ser destacado e separado só para Deus, todo ele. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. O formalismo, por exemplo, ele ocupa na nossa vida o espaço da oração. Ele consegue fazer isso. O formalismo consegue ocupar um espaço que deveria ser só nosso, com Deus, na sala de audiências dele, que é a oração. E a palavra do Senhor, ela diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirem. Eu nunca mais esqueci dessa experiência que eu vou contar aqui para vocês. E onde eu conto essa experiência, eu faço questão de trazer junto uma testemunha, que é a testemunha. Porque se eu não trazer testemunha, vocês vão falar que eu estou mentindo. Mas é verdade. Há quase uns 15 anos atrás, nós estávamos em uma igreja, na escola sabatina, e o diretor da escola sabatina disse: agora nós vamos orar. E tinha um casal idoso sentado assim na frente, igual como está o prêmio amado aqui. E o diretor da escola sabatina falou assim: irmão, dirige a oração. Eles tinham mais ou menos uns 70 e poucos anos. E aí toda a igreja ajoelhou. E o irmão começou a dirigir a oração, e ele começou a orar. E no meio da oração ele fez uma pausa. E a pausa durou alguns segundos. E aí o que eu fiz? Eu abri um olho. E o outro ficou orando. E eu fiquei prestando atenção no que estava acontecendo. E ele ficou em silêncio. E daqui a pouco, ele cutucou a esposa que estava do lado dele assim e falou assim:
Esqueci a oração. Termina para mim. Desse jeito ele fez. E sabe o que é mais impressionante? É que ela continuou. E ela orou certinho o que ele orava toda vez no culto. Mesma coisa. Do mesmo jeito. E eu nunca mais esqueci daquilo. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Muitos, entretanto, fazem orações secas e sem forma, e em forma de sermão. Eles oram aos homens e não a Deus. Se estivessem orando a Deus e realmente compreendessem o que estavam fazendo, assustar-se-iam de sua audácia, pois estão dirigindo ao Senhor um discurso em forma de oração, como se o Criador do Universo necessitasse de informações especiais a respeito do que se passa no mundo. Tais orações são como metal que soa ou como sino que tine. Não são tidas em conta alguma no céu. Os anjos de Deus e também os mortais que são obrigados a escutá-las aborrecem-se delas. Escuta isso. A oração não é uma expiação pelo pecado. Não possui em si mesma nenhuma virtude ou mérito. Todas as palavras floreadas de que possamos dispor não equivalem a um único desejo santo. As mais eloquentes orações não passam de palavras ociosas, se não exprimirem os reais sentimentos do coração. Mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo nos fosse concedido, eis a oração da fé. Deus não deseja os nossos cumprimentos cerimoniais, mas o inarticulado grito de um coração quebrantado e rendido pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza. Esse alcançará o Pai de toda a misericórdia. Você já pensou um negócio desse? Tem 20 anos que eu estou na obra, mais ou menos, um pouco mais na igreja. E depois de 20 anos na igreja, Deus chega para mim e fala para mim que até orar eu ainda preciso aprender. O que é isso? É o maldito formalismo. É o que ele faz sem percebermos. É a forma como ele destrói a igreja e nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo e não precisa de mais nada. Que lugar o formalismo ocupa na igreja? Que espaço ele ocupa? Olha, ele ocupa o espaço até na escola sabatina. Cadê o Danilo? Você viu, Danilo? Até na escola sabatina o formalismo ocupa espaço. Há demasiada condescendência consigo mesmos, demasiado formalismo e rotina entre os que se empenham na obra da escola sabatina. E tudo isso tende a desviar a pessoa da fonte de água viva. A escola sabatina está escrito que é um poderoso instrumento para levar almas aos pés do Salvador. Nós deveríamos estar preocupados todos os sábados em trazer mais e mais pessoas para ver e ouvir a escola sabatina. Nós deveríamos estar preocupados em criar escolas sabatinas filiais, pequenos grupos para estudar a lição na casa das pessoas, depois trazê-las para a igreja. E na maioria das vezes a nossa única preocupação é não chegar atrasado na escola sabatina no sábado de manhã. E muitas vezes a gente relaxa.
E quando passa aqueles 30 minutos ouvindo a lição, pensa assim: pronto, já cumpri o meu dever da semana. A escola sabatina. O formalismo destrói a escola sabatina. O formalismo, ele ocupa o espaço de Deus no culto. Dá para acreditar nisso? No culto. Em muitos casos, os cultos matutino e vespertino pouco mais são do que uma mera forma. Vocês já viram isso alguma vez? Será que acontece isso? Sim. Na igreja? Uma insípida e monótona repetição de frases estabelecidas em que o espírito de gratidão ou senso de necessidade não se expressam. O Senhor não aceita o quê? É para você acreditar nisso? Irmão, mas eu faço culto todo dia de manhã, todo dia de noite. Eu vou na igreja e eu faço culto, assisto todo culto. Aí vem Deus e fala assim para mim: Jonas, eu não aceito o seu culto. Mas Senhor, eu fiz tudo, comecei na hora certa, li o texto bíblico, fiz o comentário, fiz a oração, levantei até a conclusão, eu fiz certinho, de olho fechado, igual o Senhor diz que tem que fazer. E aí o Senhor vem e diz assim: não aceito. O que é isso? Presta atenção nisso. Todo culto é um ato de adoração, e toda adoração exige uma oferta. Onde é que está escrito isso aqui? Eu que escrevi, tá? Fui eu que escrevi. Vou confessar, esse fui eu que escrevi, os outros não. Todo culto é um ato de adoração, e toda adoração exige uma oferta. Onde é que a gente aprende isso? Aprende com os patriarcas. Quando Abraão queria adorar a Deus, o que ele fazia? Ele tomava lenha, preparava o altar e trazia a oferta. E o Marquinho disse que o Senhor recebia com cheiro suave, né? Quando Isaac queria adorar o Senhor, o que ele fazia? Preparava o altar, trazia o holocausto e ofereceu ao Senhor. Todo culto é um ato de adoração, e toda adoração exige uma oferta. Onde então nós estamos falhando em nossa adoração? Atente para o que está escrito em Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Olha a pergunta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Essa pergunta é para nós. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. É isso que ele pede de ti. Nós estamos apresentando a oferta errada para o Senhor. Por isso ele está do lado de fora. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí eu leio esse texto aqui. E eu falo assim: o texto está falando que eu tenho que fazer o culto todo dia de manhã e todo dia de tarde.
Aí ele tem que fazer um culto todo dia de manhã e todo dia de tarde? O que os irmãos acham? Tem ou não tem? Tem. Mas não é só isso aqui que o texto está falando. O texto está falando que todo culto é um ato de adoração. E todo culto eu tenho que trazer uma oferta aceitável a Deus. E que a minha vida deve ser, o meu corpo deve ser apresentado a Deus todos os dias, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque isso é o nosso culto racional. O que é o nosso culto racional? O que é a nossa oferta de Deus? É apresentar a nossa vida para Ele todos os dias. É entregar completamente a nossa vida para Deus todos os dias. Isso é o culto racional. E aí o que acontece? Nós escolhemos o formalismo, porque ele é mais confortável, ele é mais cômodo, porque eu não consigo durante a semana consagrar minha vida para Deus. Eu não consigo durante a semana consagrar os meus pensamentos, o meu coração para Deus. Eu não consigo. Porque eu estou sempre envolvido com o meu trabalho, com a internet, com o Facebook, com o Instagram. Então, a minha mente está envolvida a semana inteira com tanta coisa que eu não consigo oferecer a minha vida durante a semana para Deus como um culto racional. Eu não consigo. Então o caminho do formalismo é mais fácil. Quando chega no sábado de manhã, eu venho para a igreja, trazendo um vaso vazio. E entro na igreja, e o culto começa. E começa na hora certa. E a escola sabatina termina na hora certa. E o culto divino começa na hora certa. E o culto divino termina na hora certa. E quando termina, o formalismo diz para você assim: isso aqui é uma oferta aceitável a Deus. Porque tudo que foi feito aqui começou na hora certa, terminou na hora certa, foi feito tudo certinho, leu a ata, depois de ler a ata, fez a oração, depois, foi tudo certinho, então isso aqui é uma oferta aceitável a Deus. Mas mesmo assim você sai da igreja dizendo assim: eu saí vazio. Por que eu saí vazio do culto? Se a forma estava tudo certa, é aceitável a Deus. Por que eu saí vazio? Porque você entrou vazio. A gente não comparece à presença de Deus vazio para se encher. Porque a adoração é um ato de trazer sua oferta diante da presença dEle, para derramar isso diante da presença de Deus. Maria, quando foi no banquete na casa de Simão, ela levou um vaso vazio ou um vaso cheio? Cheio de quê? Do melhor perfume. Que quando ela abriu, o aroma encheu toda a casa. A melhor oferta, o melhor perfume que você tem que levar para Deus todo o culto é a sua vida, cheia do Espírito Santo. É isso. Mas aí o formalismo é mais confortável. E ele diz para você assim: não, é só você seguir essa forma. É só você fazer desse jeito aqui, você não precisa de mais nada. Você só não pode fazer nada diferente desse jeito aqui. Aí quando começa o culto, e o louvor começa a tocar o coração das pessoas, os irmãos levantam a mão para cima, como um ato de adoração e reverência a Deus. E aí o formalismo diz assim: isso não é aceitável a Deus, porque não está dentro da forma. Isso não é aceitável a Deus, porque isso é coisa de igreja caída. Levantar a mão para adorar a Deus. Não está dentro da forma. Se você pega 4 lâmpadas e você apaga 2, o formalismo diz para você assim: não está dentro da forma, então é pecado.
Se você pega um púlpito e você tira daqui e coloca aqui, o formalismo diz para você assim: não está dentro da forma, então é pecado. Maldito seja o formalismo, porque ele destrói a igreja. Ele destrói a igreja. Amém. E nós não nos damos conta disso. Qual é a oferta que é aceitável ao Senhor? Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso aqui é a oferta aceitável ao Senhor. Isso aqui é um culto aceitável ao Senhor, porque isso é vitória sobre o formalismo. Qual é o outro espaço que o formalismo ocupa na nossa vida? O lugar no espaço que deveria ser de Deus? Até no nosso relacionamento com a palavra de Deus, ele interfere. A palavra de Deus que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que discerne os pensamentos e as intenções do coração do homem. O formalismo consegue pegar essa palavra que é viva, moldar essa palavra que é viva e transformar ela em um monte de regras de sim ou não para apontar e condenar as pessoas. Vocês acreditam nisso? Que ele consegue fazer isso? Segundo aos Coríntios capítulo 3, verso 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra faz o quê? Ela mata, mas o Espírito vivifica. O formalismo, ele consegue interferir até no seu relacionamento com a palavra de Deus. Até no seu relacionamento com a palavra de Deus, ele consegue ocupar o espaço que deveria ser do Senhor. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse? Irmãos, prestem atenção nisso aqui que nós vamos ler juntos agora. Por favor, prestem atenção. Esse texto, ele é um pouquinho mais longo do que os outros que a gente leu, mas é muito importante. Eu vou pontuar algumas coisas aqui que são necessárias para nós, tá? Que Espírito é esse? Não julgueis, para que vocês não sejam julgados. O esforço de obter a salvação pelas próprias obras leva inevitavelmente os homens a amontoar exigências como uma barreira contra o pecado. Pois vendo que falham no observar a lei, imaginam regras e regulamentos eles próprios para se obrigarem a obedecer. Tudo isto desvia a mente de Deus para si mesmos. Seu amor extingue-se-lhes no coração, e com ele perece o amor para com os seus semelhantes. Vocês estão com sono já? Não. Um sistema de invenção humana, com suas múltiplas exigências, induz seus adeptos a julgar a todos quantos faltem a prescrita norma humana. A atmosfera de crítica egoísta e estreita sufoca as nobres e generosas emoções, fazendo com que os homens se tornem egocêntricos juízes e mesquinhos espias. Que espírito é esse? Olha aqui, ó. Que espírito é esse? Fariseus. Sou eu que estou dizendo isso? Eu estou interpretando o texto? Quem que está dizendo? Fariseus. Vamos à igreja. A igreja de Cristo. Ela é uma igreja composta por pessoas falhas, por pessoas pecadoras, mas por pessoas sinceras.
que têm sede pela salvação e que lutam pela graça de Cristo para alcançar essa salvação. Mas o diabo coloca no meio da igreja alguns poucos fariseus. São poucos, não são muitos. Um aqui, outro ali. Pode ser um lá em Guarapari, uns 2 lá em Vila Velha, mais uns 2 lá em Vitória, talvez um outro aqui na vila também, em alguma outra igreja espalhado no outro, pode ser. São poucos, mas a igreja precisa aprender a parar de dar voz para os fariseus, porque na primeira vez na história em que a igreja escolheu dar voz para os fariseus, ela crucificou o Filho de Deus. E nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Isso precisa ser falado claramente. Porque a igreja precisa vencer o formalismo religioso. Porque senão ela vai ser vencida por ele. Vamos continuar. É inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo em quem julgas o outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. Portanto, aqueles que condenam ou criticam aos outros, proclamam-se eles próprios culpados, pois fazem a mesma coisa. Ao condenarem os outros, estão sentenciando-se a si mesmos, e Deus declara justa esta sentença. Ele aceita o veredito deles próprios contra si mesmos. Suas palavras se aplicam à pessoa que é pronta em discernir, aqui as palavras de Cristo, se aplicam às pessoas que é pronta em discernir um defeito nos outros. Quando pensa que descobriu uma imperfeição no caráter ou na vida, é extremamente zelosa em buscar apontá-la, mas Jesus declara que o próprio traço de caráter desenvolvido pelo fazer esta obra anticristã é em comparação com a falta criticada como uma trave em comparação com o argueiro. É a própria falta do espírito de paciência e amor que o leva a fazer um mundo de um simples ato. Mas presta atenção nisso daqui. Esse aqui eu gosto. Aqueles que nunca experimentaram a contrição de uma completa entrega a Cristo não manifestam em sua vida a suavizadora influência do amor salvador. Representam o mal, o brando, cortês espírito do Evangelho e ferem almas preciosas por quem Cristo morreu. Ferem almas preciosas por quem Cristo morreu. Pode ser que aqui nessa reunião tenham almas que foram feridas por fariseus e estão pensando em sair da igreja por causa disso. Pode ser que aqui nessa reunião tenham almas que foram feridas por fariseus e que já saíram da igreja por causa disso, que já se afastaram da igreja por causa disso. Mas quem feriu você não foi Jesus. Quem feriu você não foi a igreja. Quem feriu você foi aqueles a quem o diabo colocou no meio do povo de Deus com esse propósito. E Jesus quer trazer cura para a sua vida. Amém. Jesus quer trazer cura para a sua vida. E Ele quer trazer restauração. Eu passei mais de até me perdi, me animei, você viu? Aqui mesmo, né? Segunda figura. Aqui, obrigado. Segundo a figura empregada por nosso Salvador, aquele que condescende com o espírito de censura é culpado de um pecado maior do que aquele a quem acusa. Pois não somente comete o mesmo pecado, como acrescenta ao mesmo presunção e espírito de crítica. Cristo é a única verdadeira norma de caráter.
E aquele que se põe como padrão para os outros está se colocando no lugar de Cristo. E visto haver o Pai dado ao Filho todo juízo, quem quer que presuma julgar os motivos dos outros, está outra vez usurpando a prerrogativa do Filho de Deus. Esses supostos juízes e críticos estão se colocando do lado de quem? Do anticristo. De quem é o Espírito? Do anticristo. Sou eu que estou falando? Não. Eu estou interpretando? Não. Não estou interpretando. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. O pecado que conduz aos mais infelizes resultados é o espírito frio, crítico, irreconciliável, que caracteriza o farisaísmo. Quando a experiência religiosa é destituída de amor, aí não se encontra Jesus. Aí não está a luz de sua presença. Nenhuma atarefada atividade ou zelo sem Cristo pode suprir a falta. Haverá talvez uma admirável percepção para descobrir os defeitos dos outros, mas a todos quando condescendem com esse espírito, Jesus diz: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aquele que é culpado de erro é o primeiro a suspeitar do erro. Condenando ao outro, está ele procurando ocultar ou desculpar o mal do próprio coração. O fariseu se veste de uma falsa aparência de piedade. E ele engana muitas pessoas, dizendo que eu estou fazendo é por zelo, é por amor à verdade, é por amor à fé, é por amor à igreja. Mentira, é por amor ao próprio eu. É para ocultar os pecados do próprio coração à vista dos outros. É para desviar os seus próprios pecados e apontar para os pecados dos outros. É o ego, é para isso. E a igreja precisa despertar para entender que o formalismo religioso ele está ocupando na igreja todo o espaço que deveria ser de Cristo. Por isso ele está do lado de fora, batendo e pedindo para entrar. Vamos voltar aqui para o início? O que é que está faltando para a igreja? Qual é o real problema para a igreja? É porque não tem espaço para Jesus entrar. Todo espaço está ocupado pelas formas. Tudo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Porque Jesus está do lado de fora. O que ainda nos está faltando? O jovem chegou para Jesus e perguntou: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: guarda os mandamentos. E ele falou: já faço tudo isso, desde a minha meninice, de nada tenho falta. E Jesus falou: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e depois você me segue. O que ele fez? Entristeceu-se e foi embora. Por quê? Porque ele era um jovem que estava disposto a abrir o coração para Jesus. Por isso que ele fez a pergunta. Ele era um jovem que estava disposto a dar uma parte do espaço do coração dele para Jesus. Mas quando Jesus chegou para ele e falou que ele precisava de todo o espaço, ele entristeceu-se. Compara com esse outro jovem aqui. É só um capítulo depois. Você sai do 18 e vai para o 19. Jesus saiu daquele primeiro jovem, foi para Jericó, encontrou o segundo. E o segundo era rico igual o primeiro, tudo igual. Mas esse segundo, que era Zaqueu, quando viu Jesus,
Subiu numa árvore porque tinha uma multidão na frente. E quando chegou lá em cima, Jesus falou para ele assim: Zaqueu, desce daí porque hoje me convém ficar na tua casa. E Zaqueu desceu correndo. E sabe o que aconteceu quando ele desceu correndo? Começou o espírito de crítica. O que Jesus vai fazer na casa desse homem aí? Pecador. Olha tanta coisa que ele faz de errado. Sabe o que Zaqueu fez? Nem esperou Jesus responder. E já foi falando assim: Senhor, hoje eu escolho vender metade dos meus bens e dar aos pobres. E se alguém eu defraudei em alguma coisa, eu ainda escolho restituir 4 vezes mais. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje veio salvação nessa casa. Aí alguém vai dizer assim: mas não foi igual. Que aquele lá do 18, Jesus falou para ele assim: vende tudo que você tem. E esse do 19 falou que ia dar só a metade. Presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Ele falou que ia vender a metade dos bens e dar o dinheiro aos pobres. E a outra metade, ele falou que ia deixar separado para restituir 4 vezes mais para todos aqueles a quem ele tinha defraudado. O que é isso? Hoje veio salvação nessa casa, porque aqui está a história de alguém que escolheu abrir o coração para Jesus e tirar de dentro do coração todo o espaço, tudo, para deixar o espaço completamente para Cristo. Aqui está a experiência de alguém que escolheu tirar de dentro do coração todos os ídolos, todas as afeições, tudo aquilo que ele acariciava, e deixar o espaço completo do coração para Jesus. Então não basta abrir para Jesus uma janela, não basta abrir para Ele uma fresta da porta. Ele quer que você abra a porta inteira e que você dê todo o espaço do seu coração, que a igreja dê todo o espaço do seu coração para Jesus. Qual é o conselho? Eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por que Jesus tem uma mensagem tão dura para a igreja de Laodiceia? É tão dura que diz assim: não é para mim, é para os outros. Por que Jesus tem uma mensagem tão dura assim para a igreja de Laodiceia? Qual o propósito de Jesus de trazer uma mensagem tão dura para a igreja de Laodiceia, para o período de Laodiceia, para a igreja hoje? Qual é o propósito? É trazer despertamento, é trazer quebrantamento, porque pelo quebrantamento vem o arrependimento, e com o arrependimento vem a salvação. E por isso, Senhor, eu repreendo e castigo todos aqueles a quem eu amo. Seja zeloso e arrependa-se. Quantos nessa manhã aqui na igreja estão dispostos a abrir a porta? Quantos? Mas não é uma fresta só, não é a janela, é a porta toda. Quantos estão dispostos a tirar os ídolos do coração e a deixar todo o espaço para Jesus habitar? Quantos estão dispostos nessa manhã a um verdadeiro arrependimento e a uma verdadeira humilhação diante da presença do Senhor? Quantos estão dispostos? Então você que levantou a mão, eu convido você a se colocar de joelhos.